Bom dia, minhas irmãs! Graça e paz! Tudo bem com vocês? Como vocês passaram esse final de semana? Sejam bem-vindas aqui ao nosso devocional Manhãs com o Espírito Santo. Mais uma semana e nós juntinhas aqui entregando, né? As primícias do nosso dia aqui para o nosso Pai. Essa semana um tema muito forte, né? Um tema que precisa ser falado, um tema que a gente precisa entender. Deixa eu só achar aqui o instrumental. Só um pouquinho. Aí. Para quem estava comigo na oração da madrugada, tem alguém que está aqui agora que estava na oração da madrugada, gente? Foi muito forte, né? Lá o Senhor deu direcionamento de obediência. E quando eu fechei a oração da madrugada, veio ao meu coração: agora você vai tratar com as suas irmãs sobre desobediência e os seus danos. E, meu Deus, preparem. Nós vamos passar esta semana por alguns personagens bíblicos, né? Que tiveram os seus momentos de desobediência. Alguns se arrependeram, mas o fato de terem se arrependido não quer dizer que você não vai sofrer as consequências, né? Eu falei isso muito no workshop. As consequências virão. E nós vamos ver também um personagem bíblico, por esse olhar de desobediência, que pagou literalmente com a sua vida, com aquilo que o Senhor te entregue para ele, por não obedecer. Terminou muito, muito mal, né? A Bíblia fala que melhor o fim do que o começo. Às vezes você tá aí pensando: eu passei tantas coisas na minha vida, eu vivi tantos momentos, Andréia. Não sei, eu acho que pra mim não tem mais solução, né? Às vezes a gente passa por um turbilhão de coisas e vem esses pensamentos, né? Eu quero ressaltar aqui pra você que melhor é o fim do que o começo. Não importa como você começou lá no início da sua vida, as situações que você vivenciou, não é que não importa, até importa, mas elas não terão um peso maior do que como você vai terminar, né? E como a gente vai terminar, passa por esse princípio, por esse mandamento que nós vamos aprender aqui essa semana, né? Que é da obediência. Nós vamos entender: se eu não obedecer, se eu optar para ir para o outro caminho, para o caminho oposto, quais são os danos que eu vou ter que enfrentar? Ou quais estão sendo os danos que eu posso já? Porque nós vamos percorrer aqui, e hoje eu vou te dar uma lista, né? Na Bíblia aí para você depois ler com mais tranquilidade. Quais são os frutos, os danos que você já pode estar presenciando na sua vida em virtude da desobediência. É muito, muito forte. Então, fiquem comigo aqui a semana toda, né? Ajude a divulgar esse devocional para que outras pessoas também possam ser beneficiadas com os conteúdos daqui. Porque o Senhor vem falando conosco de uma forma muito, muito particular, né? Na oração da madrugada, ele tratou conosco de forma muito particular e muito pontual. Então, tá aí o tema dessa semana: desobediência e seus danos. E antes da gente começar, né, a tratar desse assunto, eu quero te convidar a orar. Vamos orar. Vamos entregar as primícias do nosso dia, as primeiras horas do nosso dia para aquele que é digno de tudo, para aquele que sabe tudo, né? Eu não sei o que você está passando,
Ontem, a hora que eu fui pro culto, eu saí daqui da minha casa muito preocupada, né, com uma situação que nós estamos passando. E a hora que eu cheguei lá no culto, que eu conversei com uma amiga e fui pro meu lugar, o rapaz que tava tocando violão e tava cantando, ele falou algo que veio muito de encontro ao que eu estava precisando ouvir. Ele falou assim, ó: Deus sempre tem uma válvula de escape. Meu Deus. Eu falei... Aí, a minha amiga que eu tava conversando, né, que eu já tinha conversado com ela mais cedo, contando uma situação pra ela, ela veio e falou: tá vendo, amiga? Deus já tá falando com você aqui logo no início. Então eu quero declarar aí na sua vida, eu não sei como você se levantou hoje, né? Às vezes preocupada com algo, às vezes com uma conta para pagar e, meu Deus, da onde vai vir um recurso? Às vezes com uma enfermidade que já vem te atormentando, né, há muito tempo, uma preocupação com os filhos, um desajuste no casamento, um desajuste com um amigo, eu não sei, né, uma tristeza, uma aflição. Mas eu quero declarar essa palavra que eu recebi ontem no culto, que me fortaleceu. Deus, ele sempre tem uma válvula de escape. Deus, ele sempre tem a solução. Onde às vezes a gente está condicionado a só ver problemas, o Senhor tem a solução. E é nisso que eu e você devemos nos apegar todos os dias. A palavra fala para mim, para você, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, todas as manhãs. Então, hoje as misericórdias, o cuidado do Senhor para comigo e para com você está sendo renovado. Não pense que acabou. Não pense que não tem mais solução. Deus sempre tem uma válvula de escape. Deus sempre vai apresentar a solução para um problema que você olha e fala, não tem solução, né? E ontem eu ouvi isso de uma amiga. Agora Deus começa a agir, minha irmã. Ela falou desse jeito para mim. Agora Deus começa a agir, porque a gente tem a forte tendência de segurar os nossos problemas e achar que a gente pode resolver. E quando a gente solta e olha para o Senhor e fala, Senhor, agora eu não tenho para onde correr. Não tem solução humanamente falando que eu posso fazer. Eu te entrego. Toma conta. E às vezes é isso que o Senhor... Às vezes é essa atitude que o Senhor espera que eu e você façamos. A partir de hoje, desse primeiro dia útil da semana, a partir de hoje, em que vai ser liberada essa palavra aqui sobre desobediência, e que eu tenho certeza que lá na sexta-feira, quando você sair desse devocional, você vai falar, eu sei hoje, porque é que muitas coisas na minha vida não estão caminhando do jeito que eu gostaria, do jeito que precisaria caminhar. Eu não estou sendo uma mulher, um homem obediente aos princípios e à palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, pelo poder que há no nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer pelo dia de hoje, pela minha casa, pela minha família, pela vida de cada uma das minhas irmãs e irmãos aqui presente. Pai, eu não sei o que cada um traz dentro do seu coração, as preocupações, as angústias, os sonhos, ou muitos corações que nem sonham mais. Mas eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus que sonda os nossos corações. É o Deus que sabe o que nós precisamos no dia de hoje, nesta semana, o que nós precisamos para esse tempo. Que através de tudo que for dito aqui, essa semana, onde o Senhor vai tratar conosco sobre desobediência, que as minhas irmãs, elas possam entender
de fato, em qual área da vida delas que elas precisam, a partir de agora, a ser mulheres e homens obedientes à tua palavra. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, nesse lugar físico, nos meus pensamentos, nas palavras que saem da minha boca e nas minhas emoções. Eu elevo cativo nesse momento os meus pensamentos e as palavras da minha boca a Jesus, a Deus e ao Espírito Santo somente. E que os anjos do Senhor prendam em cadeia todo espírito de maldade, todo espírito que tenta roubar de nós esse momento precioso. Prendam em cadeia e se afaste de nós neste momento, em nome de Jesus. Espírito Santo, tu tens total liberdade no meio de nós. Fala conosco, nos direciona, nos orienta, sonda os nossos corações, nos mostra o que nós precisamos fazer para caminhar em obediência. Eu declaro, eu profetizo no dia de hoje, nessa semana, uma bênção especial para você. Pensa aí o que você precisa. O que você julga precisar, né? Pensa aí. Senhor, eu preciso de um milagre na minha casa, na minha família, na minha saúde. Pensa aí o que você deseja, o que você precisa para o dia de hoje, para essa semana. De uma bênção financeira. Eu declaro, eu profetizo o poder que há no nome de Jesus. Que a sua bênção, essa mesmo que você apresentou agora, já chegou. Já chegou para sua casa, para sua família, a provisão, a cura, a libertação. Pelo poder que há no nome de Jesus. Se você recebe e se você concorda com essa oração, você coloca aí, amém, eu recebo. Glória a Deus. Já pega seu cafezinho, seu caderno, sua palavra. Vem pra cá. Vamos aprender. Quem estava comigo na oração da madrugada, sabe o quanto o Senhor falou aos nossos corações sobre obediência, né? E obediência é um princípio. Eu hoje de manhã lendo a palavra, né? Eu tô finalizando o livro de Ezequiel e sábado, eu sentada ali fora, o Senhor me levou a ler Hebreus de novo, né? É um livro que eu amo. Quantos ensinamentos a gente tira, né? Do livro de Hebreus. E aí hoje, que eu retomei a leitura, olha o que o Senhor trouxe. Não precisa abrir não, tá? Depois eu coloco lá no grupo. É só para contextualizar aqui. Olha o que o Senhor trouxe sobre obediência. Portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Meu Deus. Deixa eu só ver um aqui, gente, que eu quero ler também para vocês. Espera aí. Depois, lá no capítulo 5, não precisa abrir não, depois eu coloco lá para vocês no grupo, tá? Ele diz assim, ó. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Aqui tá falando de Jesus. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A Bíblia inteira está alicerçada em obediência e desobediência. Nós vamos ter bênçãos quando nós obedecermos, só que
do outro lado, nós vamos ter maldição quando desobedecermos. E lembra que eu falei que eu quero falar com vocês sobre herança hereditária? Que isso, Andréia? Coisas que nós recebemos da nossa família, nós também recebemos. Presta atenção, nós também recebemos dos nossos pais essa herança de desobediência ou a herança de obediência. E quando eu falo para você sobre desobediência, anote isso aí, a desobediência é um pecado contra Deus. A desobediência é um pecado contra Deus. E se eu e você, nós quisermos sermos mulheres que, segundo o coração de Deus, obedientes, nós precisamos, minhas irmãs, prestem atenção, meditar dia e noite na palavra de Deus. Porque tem gente que você traz esse conceito de desobediência e de obediência e a pessoa fala assim, tá, Andréia, mas eu vou obedecer o quê? E a quem? O que eu tenho? Qual que é o parâmetro que eu tenho que seguir para eu andar nessa tal de obediência? Vou voltar um conceito aqui, ó, que eu falo muito. Pensa aí, você comprou um liquidificador. Pensa aí, comprei um liquidificador novo. Quando eu fui morar em Goiânia, lá em Goiânia, todas as tomadas eram 220, lá não existia 110 igual tem aqui. Então, o que eu tive que fazer? Quando eu fui morar em Goiânia, liquidificador, ferro de passar roupa, tudo eu tive que comprar no 220, né? Atendendo aos padrões daquela cidade em que eu estava morando, certo? Máquina de lavar, geladeira, a gente comprou um adaptador, né? Que transferia. Aí eu voltei pra cá, pra Iturama. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir na minha cozinha, colocar uma tomada, ou duas, não sei quanto tem ali, com a voltagem 220, para que o eletrodoméstico, né, a sanduicheira, que mais? O liquidificador funcionasse. Só que se você compra qualquer eletrônico, ou uma máquina de lavar, uma máquina de secar, vem com um manual que vai te falar, ó, tomada tal, para fazer a manutenção é desse jeito, para limpar é assim, assim. Não é assim, gente. E se você desobedecer aquelas instruções, o que isso pode trazer para sua vida? Você pode estragar aquele eletrodoméstico, aquela lavadora, né, que você demorou anos para comprar, para conseguir. Assim é na nossa vida. O Senhor deixou para nós mandamentos que estão aqui, ó, que eu e você, nós devemos, se quisermos ter uma vida próspera, se quisermos viver o melhor do Senhor aqui nessa terra, é nessa terra que nós temos que viver o melhor do Senhor. Nós precisamos seguir esses mandamentos, nós precisamos andar conforme esses mandamentos. Se você não leu, anota aí para você ler. Êxodo capítulo 20, tá aqui, ó. Êxodo 20. Na minha Bíblia começa assim: os 10 mandamentos são leis. São leis que eu e você, se quisermos ter vida abundante, se quisermos viver o melhor do Senhor aqui, não é quando eu morrer, é aqui. Eu tenho que seguir o meu manual de instrução. Deus sabia que se a gente não tivesse esse direcionamento, com certeza
nós estaríamos ainda mais perdidos, porque tem muita gente perdida nesse mundo de hoje, não tem? Tem muita pessoa que você pergunta assim, peraí, você tá correndo pra quê? Pra onde que você tá indo? A pessoa fala assim, eu nem sei. Eu tô acompanhando o fluxo. É ou não é? E quando o Senhor deixou para mim, para você, esses 10 mandamentos, né, essas leis, né, que estão aqui, não são para nos punir, minhas irmãs, mas sim para nos proteger. Quando você estabelece algumas regras aí na sua casa, né, com o seu filho, não é para punir, mas é para proteger. Quando a gente tem criança pequena em casa, né, eu acho que até hoje ainda tem aqueles protetores de tomada, naquela fase que eles estão engatinhando, descobrindo o mundo, o que a gente faz? Protege as tomadas para não pôr o dedinho, para não se machucar. É isso que o Senhor faz comigo e com você, quando Ele deixou para nós a palavra. Para que nós tivéssemos direcionamento. Para que nós pudéssemos andar em obediência. Um exemplo lá no inicinho de tudo de desobediência foi de Adão e Eva. Lá no jardim começou a desobediência. Ou um pouco antes, né? Se nós pegarmos a história do nosso inimigo, de Satanás, ele foi expulso do céu. Porque ele quis ser maior que Deus. De certa forma, ele também desobedeceu. Olha para você ver de onde que vem a desobediência. E nós sabemos que tudo isso, tanto o nosso inimigo quanto Adão e Eva, teve consequências. E por que eu e você achamos que se nós desobedecermos, nós não vamos colher os frutos dessa desobediência? Nós vamos. Pela desobediência de um só homem, né? Em Adão estava toda a humanidade, né? Adão significa humanidade. Em Adão estava toda a humanidade. Então, pela desobediência de um só homem, toda a humanidade pecou. E toda a humanidade sofreu consequências. Aí as pessoas falam assim, Andréia, mas Deus enviou Jesus, né? Em Jesus está tudo resolvido. Deixa eu falar uma coisa para vocês, minhas irmãs. Jesus veio somente para reforçar o que já existia. Se eu falo assim que Jesus veio para arrochar mais o cinto. Se tinha que obedecer, tem que obedecer mais ainda. Porque quer um exemplo de obediência? O próprio Jesus. O próprio Jesus não tinha pecado. Ele se fez pecado para livrarmos eu e você da morte. Jesus, ele veio para restabelecer um laço que havia sido quebrado lá em Adão e Eva. O afastamento de Deus, né? Porque uma vez que eu te falei que desobediência é pecado, e quando nós estamos em pecado, o que acontece conosco, Andréia? Afasta-se de Deus. E quando eu e você, nós nos afastamos de Deus, presta atenção, quando eu e você nos afastamos de Deus, isso nos leva à morte. Qual filho que consegue viver uma vida abundante longe do seu pai? Vivendo em desobediência. Agora eu quero te perguntar, quais situações da sua vida que você identifica, eu fiz essa pergunta na oração da madrugada, que você está andando em desobediência aos princípios e às leis de Deus. Não é as minhas não, gente. Não sou eu que estou falando. Está na palavra.
Quais são? E vou te levar a refletir. Quais momentos da sua vida, durante a sua vida toda, que você passou, que você presenciou, que você olhou e falou, isso aqui foi porque eu desobedeci. Ou meu pai, ou a minha mãe, ou ao próprio Deus. Nós vamos ver essa semana que às vezes Deus manda a gente ir para um lugar, a gente vai para o outro. Que às vezes o Senhor até envia pessoas para falar assim, não faz isso, vai dar ruim. E aí você e eu, não, mas é eu que sei da minha vida. A gente vai e toma aquele caminho. E o que que acontece? Dá ruim. Somente com a ajuda de Jesus nós vamos vencer a nossa carnalidade, que está sempre inclinada à desobediência. A nossa natureza humana, ela está sempre tendenciosa a desobedecer. Agora, olha, a desobediência é mencionada e comparada na Bíblia com rebelião, com teimosia e até com idolatria. Desobediência é rebelião contra Deus. É não confiar, é achar que eu posso tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Quantas mulheres chegam até mim porque estão vivendo uma vida devastada por fruto de desobediência? Sabiam que ia dar ruim, sabiam que aquele caminho não ia levar a lugar nenhum. Pelo contrário, sabiam que aquele caminho, que aquela decisão ia causar simplesmente dor, não somente para ela, mas para os seus filhos, para sua família, e mesmo assim não baixou a guarda. O preço da desobediência é altíssimo. Eu já paguei. Tem alguém aqui que já pagou algum preço por ser desobediente? E mais ainda do que pagar esse preço, ela nos impede de viver o propósito de Deus para minha e para sua vida. E esses dias eu postei assim nos meus stories, né? Que obedecer dói. Obedecer dói. Porque quando eu decido andar em obediência, é como se eu falasse assim, eu abro mão de tudo que eu sei, de tudo que eu julgo ser melhor para mim e permito que o Senhor haja na minha vida e escolho viver pelo que está escrito, não pelo que o outro está falando. Isso tem preço. Preço alto. Mas é a única forma de eu ter uma vida abundante. Sabe essa vida abundante que o Senhor prometeu para nós? Não é quando a gente morrer não, gente. É hoje, é agora, é nesse momento. Eu só vou viver se eu, a partir de hoje, escolher obedecer. É hoje, é agora. Pode ser que muitas coisas que eu vou falar aqui essa semana, você vai falar, André, eu nem sabia que isso existia. Pois, a partir do momento que eu e você, nós tomamos conhecimento de algo que nós não sabíamos, a nossa responsabilidade cresce. Né? Ontem, eu li algo que faz muito sentido. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, a partir do momento que você mergulha na palavra, a partir do momento que você permite ouvir outras coisas, né? Mergulhar um pouquinho mais no conhecimento, entender sobre muitos temas que eu falo aqui toda semana, né? Toda semana a gente trabalha um tema específico. Você é levada. Peraí, isso aqui eu já sei. Isso aqui, por mais que eu não entendi na Bíblia, a Andréia falou lá no devocional. Então eu sei, pelo que ela me falou, que tá na palavra, que tá errado. E aí entra naquela questão, minha irmã, que aí a gente tá pecando, a gente tá errando, mas com consciência própria. Eu sei que é errado,
eu sei que é pecado, mas mesmo assim, eu vou pagar o preço. Quantas coisas eu e você, nós deixamos de viver, nós deixamos de acessar, porque nós desobedecemos. Às vezes o Senhor fala assim, um irmão te ofendeu, aí você, eu quero falar, eu quero brigar, eu tenho resposta para isso. O Senhor fala assim ao seu coração, caladinha, eu não quero que você responda, eu não quero que você retruque, eu quero que você perdoe. E aí sabe o que você faz? Você fala, eu perdoar? Você não sabe o que essa pessoa me fez. Aí você vai para outro caminho, o caminho que o Senhor não mandou você ir. E aí a gente fica colhendo coisas que nos atrasa, né? Eu penso assim, gente, não sei se vocês já chegaram a pensar, meu Deus, eu poderia estar no outro nível. Eu poderia estar no nível, 2, 3 níveis acima do que eu tô hoje, se eu tivesse obedecido. E falta de pessoas para me falar não é. Quantas pessoas chegaram, Andréia, não toma esse caminho, Andréia, não toma essa atitude, Andréia, não faz isso. E eu escolhi. Fulano não tem nada a ver com a minha vida. Eu faço o que eu quero da minha vida. Imagina escutar ciclano. Escolha andar em obediência. Abre aí a sua Bíblia em Deuteronômio 28. Nós vamos caminhar Deuteronômio 28. A partir do verso 15. Nós vamos caminhar e à medida que nós vamos caminhando, nós vamos entendendo quais são os danos que a nossa desobediência à palavra do Senhor causa na nossa vida. A partir da manhã, eu vou trazer os personagens bíblicos, né, que caminharam em desobediência. Quais foram os danos que esses personagens eles tiveram ao longo da vida, da história, e que deixou aqui para nós, né, como exemplo. Não faça isso, porque olha o fulano, olha o que aconteceu com o ciclano, né? Quem tá no meu workshop, segunda-feira passada eu dei uma aula, e uma super aula, né, meninas? Quem tava lá comigo sabe, sobre adultério e suas consequências, né? Quem não assistiu, que se inscreveu no workshop, não assistiu, tá gravada a aula, vocês olham lá, vocês assistam. O que o adultério traz como consequência na vida da família, da pessoa e dos filhos. Quem tava lá comigo viu, que aula. Uma aula assim, gente, que só aquela aula valeu a pena todo o workshop. O que é o adultério? É a desobediência a um mandamento, que tá lá nos 10 mandamentos. Não adulterarás. Tem consequência para os filhos, tem consequência de enfermidade, tem consequência de morte, tem consequência na vida financeira. Meu Deus, porque é uma desobediência. Então a desobediência, ela traz para mim e para você muitos danos. Muitos danos. É só você, a hora que a gente for começar a ler aqui o 28 de Deuteronômio, você pega a sua caneta, você vai sublinhando e você vai contextualizando com a sua história. Meu Deus, eu estou vivendo isso aqui. Aí você vai se perguntar, aonde eu desobedeci? Se eu desobedeci, eu vou colher maldição. Se eu estou obedecendo, mesmo que para mim custe, porque custa, tem preço, eu vou colher bênçãos. Na minha Bíblia tá assim, as maldições da desobediência. Se alguma tiver diferente, coloca aí para mim, escreve aí. As maldições da desobediência. Então, o Senhor já tá falando para mim, para você, filha, se você desobedecer qualquer um das leis, dos mandamentos, você vai colher maldição. Adulterou? Tem consequência. Idolatrou?
tem consequência. Roubou, matou, tem consequência. E pasmem, não é só para você, é para suas futuras gerações. É para os seus filhos, é para os filhos dos seus filhos. Não pense que você vai fazer e acontecer, que vai ficar por isso mesmo, não. Gente, tem uma nuvem de testemunha aqui, ó, que você não vê a olho nu, mas existe uma nuvem de testemunha resumindo anjos e demônios. E que esses demônios que são meu e seu inimigo, eles vão pedir, porque eles têm que ir lá falar para o Senhor já viu, mas eles vão lá reivindicar. Olha sua filha aqui, Andréia, ó, ela pecou, você não vai fazer nada? E a palavra fala que Deus é nosso justo juiz. E como um justo juiz, né, que Satanás não vai te acusar de uma coisa que ele não tem certeza, que ele não viu. Tudo que ele leva para Deus é algo que realmente aconteceu. E como justo juiz, o que o justo juiz faz, gente? Ele julga de forma justa. Por isso é tão importante você entender qual área ou quais áreas da sua vida você está andando em desobediência. Todo mundo achou Deuteronômio 28 a partir do 15? Você vai anotar isso aí de tarefa para você ler na sua casa, porque não vai dar tempo da gente ler tudo, tá? Você vai ler do 15 até o 68, tá? Deuteronômio 28, do 15 ao 68, você vai ler depois. Você vai entender tudo que eu falei aqui pra você. Vamos lá. As maldições da desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. 2 pontos. O que quer dizer esses 2 pontos? Que aí ele vai listar quais são as maldições que vão cair sobre mim e sobre você, se nós decidirmos não obedecer. Como decidir, Andréia? É uma decisão. É decisão. Eu falei pra você agora há pouco que não é fácil, é difícil obedecer. Mas eu decido, porque eu sei quais são as consequências. Se você não sabe, você vai saber agora. Vamos lá? Aí ele começa a listar a partir do 16, do versículo 16. Diz assim, ó: vocês que desobedecerem serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Onde você estiver, você não vai ter bênção. Você não vai ter bênção. Porque as pessoas pensam assim, ó, quando desobedecem os mandamentos do Senhor. Ai, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Ah, é só um pouquinho. Ah, eu vou trair, eu vou pegar a pessoa, eu vou colocar dentro do meu carro, vou ali no motel. Ninguém que eu conheço vai ver. Pode ser que ninguém que você conhece humanamente falando não veja. Mas deixa eu te falar, a nuvem de testemunha vê. E o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Existe testemunha. Forte, né? 17. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra. E os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Não tem prosperidade. Vocês serão amaldiçoados em
tudo o que fizeram. Sabe aquela pessoa que fala assim, ó, eu faço tudo, eu estudo, eu leio, mas tudo que eu boto a mão não dá certo. No que você está sendo desobediente? Qual princípio, qual lei, qual decreto você não está cumprindo? O que você precisa levar à cruz do Senhor? Que pecado você precisa confessar e se arrepender e deixar para trás? Versículo 20. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre e inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. Presta atenção aqui, minhas irmãs. O que nós estamos vivendo no nosso mundo? O que nós estamos vivendo no nosso mundo? Um desacerto muito grande na questão climática. Lugares alagando, né? Ontem ainda, depois que eu cheguei do culto, meu marido ligou a televisão, a gente estava vendo... Eu não assisto televisão, né? Às vezes eu deito ali com ele, no domingo principalmente, e tava passando no Fantástico, né? As famílias lá do sul, né? Que estão passando ainda por aquelas questões, né? De enchente, de... Meu Deus, quantas famílias perderam suas casas. Aí você vai para um outro lugar, no mesmo país, seca. Olha aí. Calor abrasador e seca. Do outro lado, fortes chuvas, tempestades. O que é isso, gente? Resultado da desobediência do homem. Desobediência do homem. Consequência. Ai, mas Deus não olha para cá. Deus olha para todos nós. Mas quais têm sido as suas escolhas? Existem leis que você precisa seguir que estão aqui. Você tem seguido? Você tem se preocupado em pelo menos entender cada uma delas? Consequências. É como se você fosse no médico e o médico falasse assim pra você: olha, deixa eu te falar uma coisa, você vai ter que começar a caminhar, fazer um exercício físico, você vai ter que deixar de comer gordura, você vai ter que deixar de comer muito carboidrato, você vai ter que abandonar a cervejinha, aquelas coisas. E aí, todo dia você tá ali ignorando a instrução do seu médico e tá mandando pão pra dentro, bebendo a cerveja, só deitado, não vai fazer um exercício físico. O que você acha que você vai colher? O que você acha que você vai colher? A gente tá aí, ó. A gente, quando eu falo agora, é a raça humana. Destruindo o ambiente, cortando árvores, desmatando, botando fogo, fazendo e acontecendo. Você acha que a natureza não vai responder? E aí quer culpar Deus. Deus quis assim, né? Esses dias eu tava vendo uma pessoa falar: Deus quis assim, nós vamos fazer o quê? Não é Deus que quis assim, não. É você que não obedece. Eu estou vivendo isso e isso e isso na minha casa. Eu não aguento mais, mas Deus quis assim, não. Deus não quis assim, não. Aonde você está sendo desobediente? Qual princípio você não está cumprindo?
Gente, eu sei que é forte, mas tem que confrontar. Somente quando eu trago a realidade, aquilo que de fato está me incomodando, aquilo que de fato eu sei que está errado, é que vai haver mudança. Vamos caminhar mais um pouquinho. 23. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. Está vendo o que eu falei agora? Que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Olha lá no 28. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Traz aqui para o nosso dia. Traz aqui para a nossa realidade. Eu atendo muitas pessoas com tudo isso aqui, ó. Emocional doente. Andréia, tem dias, elas relatam isso. Andréia, tem dias que eu acho que eu vou enlouquecer. Aí você vai fazer toda, né, a gente fala, anamnese, que é entender a vida daquela pessoa, que é entender a infância daquela pessoa, que é entender os costumes, o que aquela pessoa vem trazendo até o dia de hoje, para ela estar colhendo aqueles frutos. Gente, a gente vê o quanto aquela pessoa está andando em desobediência. E nós estamos vivendo atualmente um mundo em total desequilíbrio mental, emocional. É ou não é? Tá fazendo sentido aí ou eu estou falando bobeira? Fruto de desobediência. Eu não vou conseguir ler tudo, mas é tarefa para vocês lerem. Vocês vão ler Deuteronômio 28 do 15 ao 68, anota aí pra você ler depois aí na sua casa. E depois você vai ler os mandamentos que o Senhor deixou pra mim e pra você seguir. Lá em Êxodo, capítulo 20, tá lá os 10 mandamentos, você vai ler tudinho. Quando eu trouxe aqui pra você aquela série falando de idolatria, o que era e suas consequências, não é pra afrontar ninguém não. Sabe por quê? É porque é um mandamento. E às vezes por você estar desobedecendo, você está colhendo algumas consequências. André, mas quais que são essas consequências da idolatria? Tá salvo lá no YouTube, você vai lá assistir. Procura lá no meu canal, já se inscreve lá, tá lá. Idolatria e suas consequências. Mas a gente acha, a Andréia que falou. Que isso? Gente, eu tô falando nesse assunto porque eu tenho autoridade para falar nesse assunto, porque eu era idólatra. Não existia ninguém mais do que eu, idólatra, e que de repente não, estudando, caminhando, entendendo, eu falei, peraí, eu estou sendo desobediente. Não é isso que o Senhor pede. Você vai ler os mandamentos e você vai ler as consequências de desobedecer os mandamentos. Olha o versículo 30, diz assim, ó. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Você não vai usufruir das coisas que você construiu. É isso que está dizendo aqui. Agora vamos lá pro 35.
35, versículo 35. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês, desde a sola até o alto da cabeça. Isso aqui está falando de doenças físicas. Andréia, então nós podemos adquirir doenças físicas como danos, como frutos de desobediência? Sim. Sim. É como se fosse no médico, o médico, ó, não vai comer isso, não pode comer aquilo, não pode, não é? E aí você entendeu, o médico te falou o que você precisa fazer e além de não fazer, você ainda come tudo aquilo que ele te proibiu. O que você acha que vai acontecer? É a mesma coisa da Bíblia falar assim pra você, ó, não consulte mortos, tá aqui na Bíblia. Não consulte mortos, não fica, né, não lê horóscopo, não fica querendo saber o futuro e você ir e fazer. Tem consequência. Você está desobedecendo. Olha o 41, versículo 41 do capítulo 28 de Deuteronômio. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque serão levados para o cativeiro. O que é cativeiro? É prisão. E o que a gente pode contextualizar aqui? Quantos filhos hoje, minhas irmãs, estão no cativeiro, na prisão das drogas, da prostituição, do roubo e de tantas outras coisas, da doença física, mental, emocional. Fruto também da desobediência dos teus pais, dos pais. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores, das plantações da sua terra. Quer dizer, você planta, nasce, mas você não colhe. Porque o gafanhoto, qual que é a leitura que a gente faz do gafanhoto? É aquela praga que come toda a plantação. Não tem prosperidade, as coisas não vão para frente. Olha lá no versículo 38, eu vou encerrar aqui no versículo 38, mas lembrando, você vai ler até o 68, tá? Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, de qual lei? Dessa que tá aqui, ó, escrita neste livro, a Bíblia, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, sobre vocês e sobre os seus descendentes. Desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. O que nós estamos vivendo aqui, gente? Sobre a nossa geração e sobre os nossos descendentes. Herança. Deixa eu te falar. Olha pra mim. A sua desobediência vai trazer dano não somente para você, mas para os seus filhos. O fruto, se é assim que podemos dizer, do seu não cumprimento vai respingar lá no seu filho. Desobediência tem consequência. E a tarefinha de hoje é você ler Deuteronômio 28, do 15 ao 68, e você vai voltar depois lá no livro do Êxodo e ver os 10 mandamentos, que é o nosso decreto, a nossa lei básica, sabe? Que a gente tem que seguir. É o básico do básico do básico. Só que quem erra no básico do básico do básico, erra em todos os outros processos.
Imagina até sexta. E nós vamos aprender a partir da manhã com personagens da Bíblia. Nós vamos ler as histórias, nós vamos passear pelos versículos e o Espírito Santo vai dando direcionamento para aquilo que eu e você precisamos entender para a partir de hoje vivermos em obediência. Fez sentido para você, minha irmã? Já conseguiu identificar algumas situações aí na sua vida? Então fica comigo aqui até sexta-feira. Tá muito forte essa série, né? E como o pastor ontem falou lá na igreja, a palavra, ela é espada. Ela corta primeiro em mim e depois vai em vocês que, né? A partir do momento que eu entrego, vai aí em vocês também. Mas primeiro cortou em mim. E o Senhor tem me feito refletir quais áreas da minha vida em que eu estou em desobediência. Quero sugerir para você, além da leitura desses 2 capítulos, né? Você vai lá ler em Êxodo 20 e em Deuteronômio 28. Você vai começar a anotar aí no seu caderno durante toda essa semana em quais áreas da sua vida hoje você identifica que você está caminhando em desobediência. Primeiro você lê, entende as leis, os decretos, os mandamentos. Depois você entende as consequências da desobediência nesse que a gente está lendo. E depois você vai para a sua reflexão aí no seu caderninho. Quais situações da sua vida que você precisa consertar? Quais situações que você precisa se arrepender e deixar, né? Isso vai trazer para você, gente, um esclarecimento muito grande. Bom dia, Eliana. Não é à toa que esse tema veio para essa semana. Lembra que eu falei no início do ano? Você que está aqui comigo desde o início vai saber que eu falei isso. O Senhor pede de nós esse ano algo além. Que eu e você, nós saiamos daquela zona de conforto de leite, de se alimentar de leite e subimos para um outro nível onde nós vamos nos alimentar de alimento mais sólido. E o começo, o alicerce, é entendermos em qual área da nossa vida nós estamos sendo desobedientes ao que o nosso Pai nos pediu. Ah, Eliana, Deus abençoe. Minha irmã, esta live vai ficar salva lá no YouTube a partir das 14h30 por aí, já subi lá no YouTube. Bom dia, Maria, graça e paz. Assista e esteja aqui comigo toda essa semana, onde nós vamos ser tratadas nesse assunto de desobediência. Amém? Para as meninas do meu workshop, hoje nós teremos a nossa aula bônus com a pastora Adriana, onde ela vai falar sobre... Ai, gente, qual que é o tema? Laços de almas. Meu Deus, é forte, né? Vai estar muito contextualizado com a aula que eu dei segunda-feira sobre adultério e as suas consequências. Então, estejam às 19h07 lá no nosso grupo, onde eu libero o link para você assistir essa aula ao vivo, que vai ser algo assim, gente. Vocês vão amar. Igual quando eu tive acesso a esse assunto, o quanto de coisas ficou muito claro para minha vida. Então, não percam, tá bom? As meninas do workshop estejam lá no grupo, o link vai ser liberado, você entra, participa. Andréia, não posso de jeito nenhum, tenho compromisso. Depois a aula fica salva, eu disponibilizo lá no nosso grupo o link para você assistir. Amém? Então até amanhã, se Deus quiser, uma excelente semana para você, muitas bênçãos, muitas graças em nome de Jesus. E amanhã, deixa eu ver. Amanhã nós vamos falar de um personagem forte, hein? Beijo no seu coração. Eu te espero amanhã, em nome de Jesus. Deus te abençoa. Fiquem bem, tá? Amém. Amanhã você volta, Maria.
Deus abençoe, minhas irmãs. Que Deus te abençoe muito. Até amanhã, tá?